Meus queridos, nós vamos compartilhar da palavra de Deus neste momento e é sempre um privilégio a gente poder dividir da palavra de Deus com você. Tem sido sempre uma bênção poder compartilhar da palavra do Senhor e certos de que a graça do Senhor, bendita graça do Senhor, é que nos conduz nesses momentos. E a palavra de Deus, ela vai fortalecendo o nosso ânimo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento. Mas ao mesmo tempo vamos sendo desafiados pela palavra de Deus para que possamos continuar servindo ao Senhor. E eu gostaria de ler a palavra de Deus com você nesta manhã, no livro de Gênesis, capítulo 26, versos do 12 até o verso de número 24. Né? Mais uma vez eu queria dizer para você, né, que a gente não está podendo colocar as letras, então agora não vai aparecer as letras do texto bíblico. Então, se você tem acesso à palavra de Deus agora, abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, como for o caso, em Gênesis capítulo 26, versos de 12 ao verso de número 24, e nós vamos ler esse texto muito interessante da palavra de Deus, que certamente há de falar ao nosso coração nesta manhã de domingo. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é: retire os entulhos. Retire os entulhos. Esse texto narra um momento muito significativo na vida de Isaac, e eu gostaria de ler para você, e depois a gente vai extrair desse texto algumas importantes lições para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam, depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram que veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso se chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe então o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Retire os entulhos, é o tema da mensagem desta manhã. Eu queria começar dizendo que nós
colhemos muitos frutos daquilo que foi plantado por pessoas que vieram atrás de nós. Nossos pais, nossos avós, nossos pastores, os membros da igreja que vieram antes da gente, eles oraram, trabalharam, ensinaram, e por conta daquilo que plantaram, hoje nós colhemos alguns frutos, colhemos frutos da semeadura que outras pessoas fizeram. Paulo diz, um planta, outro colhe, e Deus dá o crescimento. Nós plantamos para outros colherem, mas também colhemos aquilo que outros plantaram. Segundo o texto bíblico, Abraão, com muito trabalho, junto com os seus homens, eles cavaram poços, que depois vieram a ser tapados pelos inimigos. Diz o texto no verso de número 18 do capítulo 26 de Gênesis. Isaque reabriu os poços cavados no tempo em que seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Então, Isaque, filho de Abraão, desfrutava desses poços que Abraão havia cavado, e agora diz o texto que os filisteus fecharam aqueles poços. Houve uma ocasião em que os filisteus se encheram de inveja, porque Isaque estava crescendo muito, prosperando muito na terra, e por conta disso, diz a palavra de Deus, que eles fecharam os poços, entulharam os poços, e por conta disso, agora Isaque estava privado de desfrutar das águas daquela região. A pergunta é, o que está entulhando os seus poços nesse momento da sua vida? Quais são as questões que estão, de alguma maneira, entulhando a sua vida, impedindo que o fluir de Deus possa acontecer com naturalidade? Nossos poços espirituais, ou nossos inimigos espirituais, assim como fizeram os filisteus com Isaque, podem de alguma maneira estarem entulhando os nossos poços, para que nós não saibamos ou não consigamos desfrutar da totalidade das bênçãos do Senhor na nossa vida e na nossa casa. E aí diz a palavra de Deus que, ao invés de simplesmente se acomodar àquela situação de ter os seus poços entulhados, diz a palavra de Deus no verso 18 que Isaque tornou a abrir os poços. Pense que talvez o esforço de remover aqueles entulhos não foi uma tarefa fácil, mas uma tarefa necessária, tanto na vida de Isaque, como em todo o contexto daquilo que ele estava passando. Por isso, eu gostaria de andar um pouco por esses poços, a partir dos seus nomes, e entender algumas coisas que nós precisamos fazer para que os entulhos que de alguma maneira estão tentando impedir que flua da nossa vida e através da nossa vida as bênçãos do Senhor, de alguma forma possam ser liberados, para que a graça do Senhor seja liberada na sua vida. Então vamos pensar nesses poços e nesses nomes, e o que nós podemos aprender com eles. Primeiro, para tirar os entulhos do teu poço, você precisa superar a intimidação. Verso de número 20, a palavra de Deus diz assim: mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo:
a água é nossa. Por isso, Isaque deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. O primeiro desafio que nós encontramos aqui nesse texto aponta para esse primeiro nome. Diz a Bíblia que Isaque deu o nome do primeiro poço de Ezeque. Ezeque significa luta. O nome daquele poço significava discussão. Recebeu aquele nome porque, diz a palavra de Deus, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Então, se nós pensarmos nesses poços e nesses nomes, pensando em níveis que nós precisamos superar, esse primeiro nível é o nível da intimidação. Quando somos abordados diante daqueles que acham que vão conseguir nos intimidar, fazendo com que a gente recue por conta da pressão e da resistência. Infelizmente, isso acontece na vida de muita gente. Tem muita gente que, diante da resistência, acabam recuando, acabam se intimidando. E há bênçãos de Deus pertencentes a nós, disponíveis para nós, mas quando nós recuamos, quando nós não suportamos as resistências, nós acabamos impedindo que as bênçãos do Senhor fluam da nossa vida. João capítulo 7, verso 38 e 39, a palavra de Deus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Nós sabemos que essa promessa da palavra de Deus, ela se cumpre fielmente na nossa vida. Do nosso interior jorra água viva, diz a palavra do Senhor. Isso significa que do nosso interior deve jorrar rios de esperança. Do nosso interior deve jorrar rios de água, de alegria. Deve jorrar rios de liberdade da presença de Deus. Do nosso interior deve jorrar os princípios do avivamento. Do nosso interior deve jorrar dons espirituais, cânticos novos, palavras de encorajamento para aqueles que estão desanimados, palavras de sabedoria para aqueles que estão precisando de direção em suas vidas, porque a palavra de Deus nos diz que do nosso interior haveria de fluir rios de água viva. Mas infelizmente, muita gente acaba ficando intimidado diante da pressão desse mundo e, ao invés de jorrar, acaba retendo. E a Bíblia diz que nós não devemos reter a palavra de Deus que foi plantada em nossos corações. Nós não devemos impedir que ela flua da nossa vida. Por isso, nós não podemos nos permitir recuar diante da intimidação. Primeiro poço, então, que Isaque mandou abrir foi Ezeque. Poço da intimidação. Ele venceu a intimidação, ainda que aqueles homens disseram, essa água é nossa, você não pode pegá-la. Ele sabia da sua herança. Quando nós temos consciência da nossa herança, consciência daquilo que somos, daquilo que temos, porque o recebemos da parte do Senhor, nenhuma intimidação vai nos impedir de avançar. Em segundo lugar, nós precisamos também abrir o poço da superação da inimizade. Então você precisa tirar os entulhos do teu poço. Você precisa superar a inimizade.
verso de número 21 diz assim: então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Verso 21. O segundo poço então teve nome de Sitna. Sitna significa inimizade, ódio, obstáculo. É isso que significa a palavra Sitna: inimizade, ódio, obstáculo. Essa palavra interessante, ela tem a mesma raiz, lá no hebraico, da palavra que veio a dar origem ao nome do nosso acusador, Satanás. A mesma raiz para Sitna é a raiz usada para Satanás, que também significa adversário. É nesse nível que parece-nos que a luta se torna mais violenta. O poço de Sitna também fazia parte da herança de Isaac. Seu pai Abraão o havia cavado, aquelas águas também lhe pertenciam, aquelas águas também eram suas. Abraão, ele, orientado pelo Senhor, ele foi cobrindo toda aquela terra, e a Bíblia, na promessa de Deus a Abraão, aonde plantar a planta do teu pé, aí serão os teus termos. Então, ele se estendeu, e aqueles poços lhe pertenciam por herança. A gente olha para Abraão e diz assim: Abraão era riquíssimo, dono de muitas terras. Por isso, Isaac era dono de toda aquela herança. Às vezes nós perdemos de vista a grandeza da herança que Deus tem prometido para nós. Nosso Pai é riquíssimo, Ele é dono de todas as coisas. Ele tem nos dado seus recursos, Ele tem nos dado todas as provisões, todas as habilidades, para que nós possamos desenvolver a nossa vida cristã e os ministérios que Ele tem colocado em nossas mãos. A semelhança do poço Ezeque, Isaac encontrou agora um outro poço, chamado Sitna, que também estava entulhado, que também estava impedido de jorrar. No verso 15, diz que os filisteus haviam entupido com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, havia cavado. Então, pode ser que todas as coisas boas que Deus providenciou para a sua vida, também, de alguma forma, estejam entulhados. Os talentos, as habilidades, os dons espirituais, recursos que Deus colocou à sua disposição e que, com muita habilidade, o inimigo tem entulhado para impedir que flua da sua vida esses recursos de Deus. Os entulhos que podem estar enchendo os seus poços hoje podem ser divididos em algumas questões. Por exemplo, pode ser que você esteja negligenciando os dons espirituais que Deus lhe deu. Quais são os dons que Deus colocou na sua vida? Nós temos ensinado na nossa igreja que não existe nenhum crente que não tenha nenhum dom espiritual e não existe nenhum crente que tenha todos os dons espirituais. Todos nós, quando nos convertemos, recebemos de Deus uma habilidade específica para ser usada no seu reino. A negligência aos dons espirituais tem sido um poço entupido na vida de muita gente. Quando nós negligenciamos as capacitações que Deus colocou na nossa vida, para que a coloquemos em prática no reino, de alguma maneira, nós estamos entulhando o nosso poço dos dons, impedindo que flua da nossa vida o serviço que Deus quer que nós prestemos dentro do seu reino. A negligência ao ensino da Escritura, a negligência à palavra de Deus,
também tem sido um impedimento, porque quanto mais nós entendemos a palavra de Deus, quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais se descortina diante de nós as possibilidades do serviço que prestamos ao Senhor e ao seu reino. As distrações, devido às nossas múltiplas ocupações, as atividades seculares têm impedido muitos crentes de dedicarem-se ao Senhor. Eu tenho dito que, antes dessa pandemia, nós estávamos com a nossa agenda abarrotada. Não nos sobrava tempo para nada. Mas abarrotada de quê? Quais eram as coisas realmente importantes que ocupavam a nossa agenda? Por que de repente elas não ocupam mais? Por que de uma hora para outra, aquilo que era tão importante, tão necessário, foi facilmente descartado? Porque, na verdade, não eram tão importantes assim. Elas só estavam lá ocupando o nosso tempo. E a gente descobriu que a gente estava dando importância demais a coisas que, na verdade, não eram tão importantes assim. E agora a gente está conseguindo reagendar a nossa vida a partir daquilo que, de fato, é prioritário. Agora, quando essa pandemia acabar, a gente precisa levar para a nossa vida esta lição. Quando acabar todo esse processo de pandemia, a gente vai precisar reordenar a nossa agenda, levando em conta aquilo que de fato é importante. Qual é o valor que você tem dado à sua devoção? Quanto tempo você tem investido dessa pandemia estudando a palavra de Deus? Quanto tempo que você tem investido dessa pandemia orando ao Senhor? Quanto tempo que você tem investido dessa pandemia investindo na sua relação familiar, junto com a sua esposa, junto com seus filhos? Quanto tempo? Queridos, aprendamos nesse momento. Esse momento está sendo um excelente momento para que a gente possa desentulhar os nossos poços e a gente possa não permitir que as distrações deste mundo nos impeçam de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Outra questão que tem entulhado o poço de muita gente são feridas não tratadas. Há muita gente que guarda as suas mágoas, os seus ressentimentos, velando por eles de maneira tão intensa, que os seus corações feridos acabam impedindo que avancem no ambiente do reino de Deus. Outra coisa que tem prejudicado muito a vida das pessoas são pecados não confessados. Pecados que ficaram guardados e que estão entulhando a sua vida, entulhando o seu poço. E aí, impedindo, camadas de pecado que vão impedindo que a água de Deus flua da sua vida, que as bênçãos do Senhor aconteçam na sua vida. Então, dons negligenciados, negligência à palavra, distrações múltiplas, feridas não tratadas, pecado não confessado, todas estas coisas são entulhos que vão criando dificuldades para que a gente possa viver toda a plenitude que Deus tem preparado para nós. Em terceiro lugar, o terceiro poço é o medo de crescer. Verso de número 22 diz assim: Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Lemos no verso 22 a respeito do terceiro poço, que ele deu o nome de Reobote. Reobote significa alargamento, lugar espaçoso. É nesse momento, quando nós ampliamos a nossa capacidade de enxergar as possibilidades de Deus na nossa vida. Quando obstruímos a nossa consagração e
impedimos o alargamento das nossas fronteiras espirituais, nós ficamos retidos. Na oração de Jabes, uma coisa que ele pediu a Deus foi: alarga as minhas fronteiras. E quando Isaac colocou o nome daquele poço de Reobote, ele diz: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Eu não tenho dúvida que Deus tem prazer de honrar aqueles que lhe honram. E no prazer de honrar a nossa vida, é nesse processo que nós vamos crescer. Mas tem gente que tem medo de crescer. Tem gente que tem medo do alargamento. Tem gente que tem medo de ampliar as suas fronteiras. Tem gente que tem medo de dar o segundo passo. E porque tem medo, acabam ficando retidos. Quando, na verdade, Deus quer ampliar as nossas tendas. Então, relembrando esses 3 poços e suas lições. O poço de Ezeque significa intimidação, discussão, briga. O poço de Sitna significa inimizade, ódio, obstáculo. E o poço de Reobote significa alargamento, plenitude, ampliação das possibilidades, a ampliação das nossas fronteiras. É o alargamento espiritual, a consagração em plenitude. É a gente poder dizer 100% da nossa vida é do Senhor. Ele tem liberdade para agir plenamente na minha vida. E diz a palavra de Deus que depois de reabrir esses poços, Isaac foi para Berseba. Diz o texto: Isaac subiu para Berseba. Verso de número 23 e 24 diz assim: dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. É nesse momento, quando Isaac abre o Ezeque, Sitna e Reobote, que ele vai experimentar esta 4ª situação que o texto descreve para nós. Ele vai para Berseba. Berseba quer dizer poço do juramento, poço da aliança. É nesse novo nível que Isaac se encontra, que a palavra de Deus vai descrever esse novo momento na sua vida. Diz o texto que Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, os seus servos cavaram outro poço. Quando deixamos para trás as brigas, os obstáculos, quando deixamos para trás as contendas, quando deixamos para trás Ezeque, Sitna, Reobote, aí a gente pode experimentar de Berseba. O grande problema, queridos, é que todo mundo quer Berseba. Mas a gente só chega em Berseba depois de passar pelas etapas anteriores. É importante a gente lembrar que para chegar nesse lugar espaçoso, onde a gente vai poder se estabelecer, e aí a Bíblia diz que agora ele constrói um acampamento, outra versão diz que ele armou ali a sua tenda, isto é, se estabeleceu. E ele só vai conseguir se estabelecer depois de vencer aquelas etapas anteriores. Sabe o que significa? A gente não consegue alargamento e prosperidade sem resolver questões que estão dentro da nossa história.
Não adianta a gente achar que vai avançar se a gente ainda está preso às coisas do passado. Por isso, seja em que questão a gente puder avaliar, e já que estamos aqui pensando no mês da família, nesse mês de maio que temos orado a Deus pela nossa casa, orado a Deus pelos nossos relacionamentos, orado a Deus pela nossa família. Eu gostaria de fazer algumas perguntas que talvez sejam intrigantes, difíceis, mas que eu entendo serem necessárias. Como que está o seu poço de intimidação? Você ainda se sente intimidado por conta de experiências do passado? Você ainda se sente limitado por conta dele? Abra o poço de Ezeque, querido. Vença esse momento da discussão, do atrito, do conflito. É necessário que Ezeque fique para trás. Mas talvez você esteja vivendo uma outra situação, seja Sitna, um tempo de inimizade, de ódio, de obstáculo. E você precisa superar, você precisa vencer esse tempo difícil. Ou quem sabe você esteja vivendo a questão do Reobote. Você precisa chegar nesse lugar do alargamento, do lugar espaçoso, daquilo que Deus deseja fazer prosperar na sua vida. Para que então você possa chegar em Berseba, o lugar de se estabelecer. Ninguém chega a Berseba sem resolver Ezeque. Ninguém chega a Berseba sem resolver Sitna. Ninguém chega a Berseba sem resolver Reobote. Isaac foi abrindo ou reabrindo, tirando os entulhos de um poço depois do outro. Numa sequência muito interessante de soluções que foram sendo resolvidas, alcançadas, soluções descobertas. Abre-se um poço, abre-se outro poço, reabre-se outro, até que chegue em Berseba. Eu tenho certeza que é para esse lugar de plenitude que Deus deseja colocar a minha vida, a sua vida, a minha família e a sua família. Então, não se concentre na intimidação, não se concentre no conflito, não se permita vencer por eles. É preciso que os poços sejam reabertos, para que você possa desfrutar da plenitude, das águas que jorram abundantemente do seu interior. E no caso de Isaac, eram poços físicos, estratégicos para o sustento da sua casa, mas eram poços físicos. Mas como estão os poços da sua vida? Esses são os mais importantes. São esses poços da nossa vida que precisam ser reabertos, para que a gente possa desfrutar da plenitude da herança que Deus tem colocado à nossa disposição. Eu quero orar a Deus pela sua família. E como a gente está nesse mês da família, eu quero convidar o pastor Félix para vir aqui. Ele que vai orar pela sua casa, ele vai orar pela sua família. Esse momento é um momento de pedirmos, Deus, em nome de Jesus, que não haja poços entulhados na nossa casa, no nosso relacionamento, que não haja poços entulhados e que venham impedir que a plenitude de Deus se manifeste em nossa vida e na nossa casa, porque Deus nos criou para vivermos plenamente.
Ele quer nos colocar nesse lugar espaçoso. Deus quer nos colocar nesse lugar de estabelecimento. E a Bíblia diz que só quando chegou em Berseba, que ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Foi quando chegou em Berseba, que ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Por isso, querido, enquanto passava por Ezeque, enquanto passava por Sitna, enquanto passava por Reobote, era só trabalho. Mas quando chega em Berseba, aí, além de poço, ele constrói um altar. E ali, diz o texto da palavra de Deus, que ele invocou o nome do Senhor. Por isso, eu quero convidar você a orar nesse momento, pedindo a Deus que nos ajude a superar a intimidação, a superar o conflito, pedindo a Deus que nos ajude a superar as limitações da nossa história, para que a gente possa então chegar em Berseba, e aí então possamos reconstruir o altar da nossa adoração, invocar o nome do Senhor, armar a nossa tenda e deixar fluir as bênçãos de Deus na nossa casa. Pastor Félix vai nos conduzir ao Senhor nesse tempo de oração. Baixe sua cabeça nesse momento. Se você estiver com a sua família, estreite mais. Se você está sozinho, traga à sua memória a sua família. E vamos orar ao Senhor consagrando as nossas famílias. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque nós somos privilegiados pelo Senhor. O Senhor nos deu uma família. E o Senhor sabe que hoje temos vivido momentos de intimidação, de conflitos. Queremos alargar, queremos crescer, queremos prosperar. Queremos que essas coisas passem, para que possamos nos estabelecer, para que possamos ter paz, para que rios de águas vivas venham minar da nossa família. A tua graça e o teu favor venha fluir através das nossas famílias. Mas nesse momento, Pai, visita cada família que está intercedendo, que está se rendendo, que está colocando, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus negócios, os seus ministérios. Tudo isso, Pai, que tem, querendo ou não, tirado a paz, a tranquilidade. Essas coisas, Pai, que tem entulhado os poços. E que o teu Espírito, nesse momento, Pai, dê a ousadia, a intrepidez, a coragem de cavar, de cumprir cada etapa do processo. E como diz a tua palavra, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prosseguir para o alvo, para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que nos deu a família, é Ele que nos vai ajudar, a fim de que a gente consiga transformar o nosso lar, o nosso cantinho em Berseba, o lugar de renovo, de descanso, de estabelecer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a nossa família, e que assim se cumpra, é o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, no nome precioso de Jesus, amém, e amém. Que haja Berseba na sua casa, meu irmão, minha irmã, que haja descanso do Senhor, que haja plenitude de Deus na sua casa, e nós louvamos ao Senhor pela bênção de podermos desfrutar da sua presença e poder viver na presença do Senhor, esses processos de cura, de restauração, que você possa desfrutar desse tempo novo na presença do Senhor, para a glória do nome do Senhor, que Berseba seja também a sua experiência, e que você possa também armar o seu altar, que a sua casa seja um lugar de adoração, que a sua casa seja um lugar de rendição,
onde a graça e a presença do Senhor se manifesta a cada dia. Louvamos a Deus por esta manhã de domingo. Se você ainda não está inscrito no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então inscreva-se no nosso canal. Nós estamos com o nosso coração alegre pela bênção de poder partilhar através do canal a palavra de Deus. Então, se você ainda não está inscrito, inscreva-se em nosso canal, dá um like aí no culto para você dizer, olha, o culto foi muito bom, e você vai poder ajudar o nosso canal dando um like, clica aí no sininho para receber as nossas notificações e compartilhe desse vídeo com outras pessoas para que também possam viver esses processos, né, de restauração, para que outras famílias experimentem também da bênção de Berseba, a bênção de estar no lugar onde podemos invocar o nome do Senhor, construir o nosso altar de adoração na nossa casa, estabelecer a nossa tenda, cavar o poço da provisão, do suprimento, para que eles possam fluir abundantemente na nossa vida também. Deus abençoe sua vida. Lembre-se que hoje, às 19 horas, estaremos reunidos em adoração ao Senhor. Agora o culto é ao vivo e, lógico, que a gente está fazendo acertos para que a gente possa chegar à sua casa. E nós estamos com o nosso coração muito agradecido a Deus pela bênção de poder compartilhar com você da palavra do Senhor. Deus te abençoe e às 19 horas estaremos juntos para celebrarmos a presença de Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família.